estamos mais uma vez para a nossa reflexão da manhã. Uma manhã muito especial que nós vamos poder falar, ler a palavra do Senhor e meditar nela, né? Louvar e exaltar o seu nome. Hoje nossa leitura está lá em Lucas capítulo 24, versículo 36 ao versículo 40. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Muitas dúvidas na cabeça dos discípulos naquele momento. E olha que eles tiveram 3 anos aí acompanhando Jesus, vendo seus milagres, e ainda mais, Jesus já falando que iria acontecer essas coisas, né? Que ele seria entregue, seria morto e ao terceiro dia ele ressuscitaria. Talvez você deve pensar assim: esses discípulos aí não foram corretos, né? Eles deveriam acreditar em Cristo. E nós hoje? Quantos de nós hoje duvidamos das promessas de Jesus? Caímos na tentação de esquecer das suas promessas e até duvidar do Senhor Jesus. Hoje nós podemos refletir nessa palavra e ver que naquele tempo, depois da sua morte, muitos dos discípulos abandonaram, né? Voltaram para sua velha rotina. Até Pedro mesmo com os discípulos: eu vou pescar, e saíram para fazer suas pescarias. Ou seja, foi uma frustração, sentiram-se como lesado, né? O nosso mestre morreu. Esqueceram que Jesus falou que ao terceiro dia ressuscitaria? E nós nos dias de hoje, nós podemos ler a palavra do Senhor e entender que ele disse que vou para o Pai, vou preparar lugar, quando estiver com tudo pronto, voltarei para buscar vocês, para onde eu estiver, vocês também estarão comigo. Será se estamos lembrando dessas palavras de Jesus? Em que ele diz também que voltaria para nos buscar e estaríamos com ele na eternidade? Assim, muitas vezes estamos, algumas vezes, eufóricos demais e nos preocupamos com tantas coisas e esquecemos das promessas de Jesus. Durante há mais de 3 anos de ministério, Jesus afirmou muitas vezes aos seus discípulos que sofreria e passaria pela morte, mas que depois disto ressurgiria. Entretanto, provavelmente durante aquele período, eles estavam admirados demais com os grandes feitos de Jesus para compreender que aquilo significava. Agora, depois da crucificação e morte de Jesus, talvez estivessem atônitos e amedrontados demais para se lembrar do que Jesus havia predito. Mesmo apresentando-se com o conhecido paz seja com vocês, lá no versículo 36 fala: ainda assim os discípulos ficaram assustados e em dúvida se de fato era Jesus que estava no meio deles. Ele precisava então mostrar suas mãos e os seus pés e permitir que os seus discípulos o toquem para que percebam a realidade da sua ressurreição. Assim, muitas vezes estamos nós, algumas vezes eufóricos demais, outras desanimados demais, de extremo a extremo. Frequentemente perdemos a capacidade de discernir a realidade das coisas. Esquecemos facilmente aquilo que a palavra nos revela e garante. Sou eu mesmo. É a afirmação enfática de Jesus dizendo: sou eu. Os discípulos tiveram dificuldades para perceber e discernir. Não podemos culpá-los, pois muitas vezes agimos da mesma forma. Basta surgir uma dificuldade em nossa vida, qualquer probleminha, uma angústia em nosso coração, e perdemos a capacidade de perceber a presença real de Cristo ressurreto em nossas vidas. Entretanto, precisamos lembrar sempre que Ele continua no controle de todas as coisas, apesar das situações ao nosso redor.
enquanto achamos que tudo está acabado, quando não nos resta mais nenhuma esperança e estamos tomados de medo e dúvida. Jesus rompe as circunstâncias mais difíceis e se revela: sou eu mesmo. Que conforto podemos contar sempre com Jesus, com aquele que venceu até mesmo a morte e apresentou como um Cristo ressuscitado. Sou eu mesmo. Toque-me e veja. Irmãos, fiquem atentos. Veja o texto de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem apenas para furtar, matar, destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. No versículo 11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós não podemos esquecer versículos como esse, que nos garante a presença de Jesus em nossas vidas, pois ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Você é uma ovelha de Jesus? Você é um servo fiel dele? Pois ele dá a sua vida, ele já deu a sua vida por você. E ele ressuscitou no terceiro dia para que você também pudesse ter vida. Não duvide dessas coisas. Aqueles discípulos duvidaram de Jesus e Jesus passou mais tempo com eles para se revelar e mostrar que era ele mesmo que estava ali. Será se precisamos ver Cristo sendo crucificado novamente e ressuscitar para realmente crermos que ele existe? Eu quero lembrar de outro texto para você da palavra de Deus, de João capítulo 10, versículos 27 ao 29, em que ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. E no versículo 30 ele diz: eu e o Pai somos um. Aqueles discípulos, ouvindo a voz do Senhor dizer: a paz esteja com vocês, não reconheceram a voz de Cristo, não reconheceram Jesus. Agora nós podemos passar um pouquinho aqui e fazer essa pergunta para nós. Será se ao ouvirmos a voz de Cristo dizendo, lá em Mateus 25, versículo 34, em que ele diz: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Amigos, será se estaremos tão íntimos de Jesus para ouvir a sua suave voz nos chamando? Não duvide de Cristo, mantenha sua fé viva, não pare de orar, não pare de ler a sua palavra, tenha uma intimidade com o Senhor, de falar com ele todos os dias, de ouvir a sua voz lendo a sua palavra todos os dias, ouvindo os seus conselhos, lembrando das suas promessas que ele nos falou. Logo depois de falar a parábola da viúva persistente, daquele juiz iníquo, aquele juiz arrogante, Jesus diz lá em Lucas capítulo 18, versículo 8, a segunda parte que ele diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Será se nós estamos com fé suficiente para segurar a onda de provações que enfrentamos diariamente e não nos escandalizarmos? Será se a nossa fé está inabalável diante das tribulações que enfrentamos diariamente, ao ponto de confiar em Jesus em qualquer que seja as circunstâncias que estamos vivendo? Você está aguardando a volta de Cristo? Se a resposta é sim, então fique alegre e comece a divulgar que Cristo está voltando com alegria, com a certeza de que você irá para o céu. Uma grande alegria poder ouvir a voz de Jesus dizendo: vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É tão bom ouvir a voz de Jesus dizendo: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Portanto, eu falo para você, deixe a sua fé viva, anime-se, confie no Senhor, busque o Senhor todos os dias na sua vida. Não pare de congregar com os irmãos da igreja, não pare de ler a Bíblia, não pare de orar, não pare de louvar o Senhor.
Porque quando passamos a deixar isso de segundo plano em nossa vida, nós começamos a esquecer como é a voz de Jesus. Dificilmente ouviremos a sua voz e entenderemos Ele nos chamar: venham benditos de meu Pai. Se queremos ouvir essa voz suave e com a certeza de que está nos chamando, devemos manter a nossa fé viva e não desanimar diante das circunstâncias que enfrentamos todos os dias. Que Jesus esteja avivando tua fé todas as manhãs, todos os dias, né? Mas isso depende muito de você, viu? Jesus fala que ninguém pode tirar as suas ovelhas dele, pois o Pai deu a eles. Mas lembre-se, devido às nossas escolhas, nós podemos nos afastar de Jesus. Portanto, cuide do seu coração e daquilo que você quer, para não atrapalhar o teu relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa manhã. De vez em quando sou levado a me abater. Parece que então eu vou perecer no mar, nada mais querer, simplesmente ir mais sem saber. Momentos maus, difíceis pra valer, a vida se esvai até tudo se misturar, tudo perder valor, nada mais fazer sentido para mim. Ainda bem que em meio às minhas trevas vejo a luz, nessas horas mais difíceis sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Nessas horas mais difíceis que sinto Cristo me enxugando o rosto, motivando-me outra vez a seguir em frente, sem olhar para trás. Depois do temporal, melhor posso sentir que a graça do Senhor é tal. Quem poderá comprar? Quem poderá medir? Só em Jesus eu posso achar.